desejo de aprender mais de Ti, Senhor, e entender esse projeto eterno. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, e abra o nosso entendimento, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Sentado. Vamos glorificar o Senhor com louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta esta geração, desperta a igreja em oração. Basta rede novo, reacende o fogo. Levanta esta geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Porque pararam de falar do céu, achou que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta esta geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta esta geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, 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 reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar.
Irmãos, vamos nessa segunda palavra, que eu denominei a agenda da vida, a nossa agenda, a agenda da nossa vida. Um dia... Foi. Pode... Isso aí. É Tiago 4, ali está 3, mas é 4. Tiago 4, de 13 a 15. Um dia... Os irmãos lembram de Jacó fugindo, depois daquilo tudo que aconteceu lá com o pai dele, Isaac, e o pai Isaac, e também com a mãe, e ele saiu fugido, aquela questão das lentilhas que ele comeu, e ele acabou sendo abençoado, e Esaú não foi abençoado. Jacó, ele parou num lugar chamado Luz, que era um lugar chamado Luz, o nome era esse. E ele deitou numa pedra e naquela noite ele sonhou. E ele viu uma escada que subia ao céu, descia, e os anjos estavam subindo e descendo, e ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Quando ele acordou, ele estava muito impressionado com tudo aquilo. E ele chegou e votou um voto, diz a palavra assim, e Jacó votou um voto, e disse assim: se Deus for comigo nessa viagem, se Ele me der pão para comer, vestes para vestir, e se Ele em paz me fizer retornar à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e eu de tudo que eu receber, eu darei a Ele o dízimo. Essa foi a promessa de Jacó. Ele fala de uma viagem. É essa viagem, a viagem da vida. Nós temos uma viagem da vida. E ele elencou aquilo que era importante na vida dele. Se o Senhor me acompanhar nessa viagem, ou seja, se Deus estiver comigo nessa viagem. Se Ele me der pão para comer, quem é o pão da vida? Vê que tudo fala de Jesus. A palavra é pontual. Se Ele me der pão para comer, se Ele me der vestidos para vestir, o que Ele está dizendo aí? Lá em Isaías ele diz assim, me deste vestidos de salvação. Então ele fala, Jesus o pão, salvação, e se eu em paz, quem é o príncipe da paz? Se eu em paz retornar à casa de meu pai, o que ele quer dizer, retornar à casa do pai? O arrebatamento. Como é que nós vamos voltar para a casa do pai? Arrebatado fui. Né? Então vamos voltar arrebatados. Então veja só o que ele elenca para a vida dele. O que ele elenca como importante para a vida dele. Se Deus for comigo, se Ele me der pão para comer, que é Jesus, se Ele me der veste para vestir, que é a salvação, que é o projeto de Jesus. E se Ele, em paz, ou seja, com a paz, Ele me fizer voltar para a casa do Pai, voltar para a casa do Pai, esse aí é o arrebatamento que Jesus prometeu que daria. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, para onde eu for, não estejais inquietos, onde eu for vos levarei também. É isso que o Senhor prometeu. O voto de Jacó é a nossa vida também, foi o nosso próprio voto também. Então o Senhor será o meu Deus, e eu de tudo que receber lhe darei o dízimo. A gente corta o negócio do dízimo para não deixar ninguém chateado. Mas a palavra diz assim, Tiago 4, versos 13 a 15, diz assim, Eia quer dizer, vamos. Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Esse é o projeto do homem, né? Eia, vamos fazer isso aí, né? Hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Digo-vos, ele vai e dá a realidade das coisas. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Isso aí é verdade, né? Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quem tem cabelo branco que nem eu, acho que não tem mais ninguém não aqui, só eu. E a gente olha e diz assim, a vida foi embora, né? Está indo embora.
Em lugar do que devias dizer. Aí ele faz o contraponto. Ao invés daquilo lá de cima, você devia dizer o seguinte: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Essa é a agenda da vida. Essa é a agenda da vida. Nós vamos falar aqui. Hoje, meus irmãos, nós temos comprometimentos da vida e somos muito mais demandados pelos meios eletrônicos do que, na verdade, pelas coisas pessoais. Eu li isso aí. Hoje, a campainha da nossa casa, ela cada vez toca menos. Por quê? Porque a gente recebe menos visitas e a gente visita menos também. Às vezes até filhos, eles vêm menos, porque é muito mais fácil falar por telefone, por WhatsApp, né? E tal. Pai, você viu aquilo que eu botei no Instagram? Ao invés de te convidar para ir lá ver, não, ele põe no Instagram e diz: pai, olha aqui, ó, sua neta. E tal, e assim, você vê as pessoas mais por meios eletrônicos do que realmente no dia a dia. A família fala pouco. Tem um videozinho que passa por aí, todo mundo sentado na mesa e todo mundo no celular. E a comida ali. Porque essas coisas foram passando, né? Nós fomos sendo envolvidos em muitas atividades e comprometidos com uma série de exigências da vida que a gente não precisava ter. Eu tenho que ser excelente no meu trabalho. Eu tenho que ter qualidade nos meus relacionamentos. Eu tenho que ter cuidado com a saúde e com o corpo. Já viu? Você tem que ter tempo para academia. Porque, afinal de contas, a barriga está crescendo, que você precisa... Para mim, falo tudo isso. Você está envelhecendo, precisa fortalecer os músculos, porque senão cai tudo. Mas daí? A gente é assim mesmo, né? Tem que botar botox, porque senão... Mas é a preocupação que as pessoas têm, né? Com o corpo, com a saúde, com as preocupações variadas do dia e da vida. Nós todos somos atropelados por isso daí e nós não temos como sair disso, porque nós somos insuflados diariamente por tudo isso daí. E às vezes, se não é aquilo, parece que a gente está fora do mundo que nós vivemos, né? Nós, então, somos envolvidos na confusão desse mundo, do mundo atual, dificuldade em concentrar numa atividade. Eu deveria ter trazido, não trouxe, meu filho conversando com um filho de um pastor, e meu filho dizendo para ele assim: você precisa ler a Bíblia. Você precisa... Filho de pastor, ele deve ter seus quase 40 anos, os 40 anos dentro da igreja. E ele dizendo assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você está aí em Brasília, mas aqui no Rio de Janeiro é tudo muito difícil, eu saio cedo de casa, não tenho tempo. Se eu for ler a Bíblia, eu vou ter que sair da escola, vou ter que não dormir, que eu durmo não sei que hora, não sei aonde como é que eu vou ler a Bíblia se eu não tenho tempo. E as pessoas são assim. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para intimidade com Deus. Não tem tempo para orar ao Senhor. Mas não é orar enquanto lava a louça, orar enquanto dirige, orar... As pessoas são assim, né? Não, eu estou orando, enquanto dirijo, não, aí, mas estou orando. Meus irmãos, nós precisamos ter qualidade na nossa relação com Deus. Nós precisamos ter qualidade. Por isso que Jacó diz assim: se o Senhor for comigo, se eu sentir a presença dele o tempo todo na minha vida, nós precisamos sentir a presença do Senhor o tempo todo na nossa vida. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo de oração com qualidade. Que hora? Na hora que para tudo, dorme, se ajoelha ali, não precisa ser muito, mas tenha um tempo de qualidade para você orar ao Senhor, para você ler a palavra, para você ter um pouquinho de tempo de conhecer um pouco mais daquilo que Deus previu para você. Previu para você. E você vai descobrir uma coisa que é fantástica na Bíblia. Sabia? A Bíblia tem mais versículos de bênção do que versículo de não bênção. Vou dizer assim, não bênção. Muito mais versículos de bênção. Tinha um pastor que eu conheci, tinha um rapaz, era diácono, chamado Júlio. O Júlio, era uma dificuldade o Júlio. O pastor diz assim: muitas são as aflições do Júlio, mas o Senhor os livra de todos. Porque bênção, né? Muitas são as aflições do justo, né? A Bíblia diz do justo, né? E é assim mesmo, meus irmãos. É na história que Deus está escrevendo da minha vida, nessa história, qual é o meu lugar. Deus está escrevendo a tua vida. Eu vou chegar nesse ponto lá no fim,
para dizer, vou antecipar aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Deus tem um plano na tua vida. Ele tem um plano para a tua vida. Você não está vivendo, depois que você aceitou o Senhor Jesus, você não está vivendo a esmo, você não está vivendo por si só, você não está vivendo sem ter um projeto, porque Deus tem um projeto na tua vida. A minha agenda, meus irmãos, hoje, ela é tarefas demais contra tempo de menos. É sempre assim. Eu tenho muita coisa para fazer e não tenho tempo para fazer. O dia parece que tem que ter 48 horas para eu conseguir fazer tudo. Mas não é isso aí, não. Eu deveria, porque nós usamos o tempo erradamente. Quando nós usamos o tempo erradamente, a gente chega num tempo, no final da vida, que a gente fica arrependido do que não fez. E fica dizendo, eu deveria, isso acontece comigo, eu deveria ter feito um curso disso assim, é ruim você chegar no final da vida e ficar dizendo, eu deveria. Por quê? Porque parece que você viveu por acaso, sem refletir, sem ter projeto, sem ter plano. Eu vou me poupar, vou enganar o patrão para dar tempo para mim? Será que isso é certo? Não, nada disso é certo. Einstein falava o seguinte, a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método. Como você não tem metodologia para orientar seu tempo, você diz que não tem tempo. Mas, na verdade, você tem tempo. Se você olhar bem, você vai ver que você tem tempo. Outra decisão, eu vou dedicar mais tempo. Vou dedicar mais tempo. Mais tempo a quê? Você precisa separar aquilo que é importante para você. Então, o que é importante? O que de fato é importante? Faça. O que de fato é significativo? Faça. O que de fato será lembrado? Faça. O que de fato fará diferença? Faça. O que de fato construirá alguma coisa? Faça isso. Se não for isso, é perda de tempo. É perda de tempo. Aí você, mas é perda de tempo. Vamos usar coisas na vida da gente que não tem nada a ver com o tempo. Aí depois a gente não tem tempo para outras coisas, por aquilo que é realmente significativo, aquilo que será lembrado, aquilo que faz a diferença, ou aquilo que vai construir. Construa alguma coisa. Na verdade, quando você olha, Rubem Alves era um outro autor que dizia assim, eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver do que já tive até agora. Isso aí, né? Tenho menos tempo para viver para frente do que já tive até agora. Isso acontece comigo. Eu olho assim, puxa vida, eu olho para trás, o que aconteceu? E você tem que olhar e dizer assim, o que eu construí? O que eu fiz? A gente fala isso, eu gosto muito de falar isso para jovens, sabe por quê? O jovem tem tudo pela frente, toda a vida pela frente. É só não errar. Nós erramos muito, né? A gente olha assim, os mais velhos, nós erramos muito. Eu errei muito. Errei muitas coisas. Mas o jovem tem tudo para fazer sem errar. E depois, meus irmãos, nós temos que encarar essa realidade. Depois que a gente aceita o Senhor Jesus, a nossa vida muda de rumo. Ela muda de rumo. Muda porque o Senhor começa a colocar o plano dele em ação na nossa vida. Se nós permitirmos, ele vai nos conduzir naquilo que for necessário para ele. Há um autor chamado Christian Barbosa, num livro chamado A Tríade do Tempo. Ele tem uma frase que é impressionante. Ele diz assim, a vida é curta, por isso não faça da vida um rascunho, porque pode não dar tempo de passar limpo depois. Interessante? Se os irmãos soubessem a quantidade de gente que eu conheço que fez da vida um rascunho. Sabe aquele sujeito que entra numa faculdade e no meio da faculdade com 2 anos diz assim, não é isso não. E ele vai sair, vai para outra coisa, não faz. Eu conheço uma menina assim, filha de um pastor também. Começou medicina, não terminou medicina, foi para nutrição, não terminou nutrição. Hoje ela não fez nenhuma faculdade. Gastou 2 anos numa, gastou 2 anos noutra, não terminou nada. Conheço um outro que começou também da mesma maneira. Ele é pedreiro, aliás, um bom pedreiro, tal. Ele ganhou
ganhou de graça uma bolsa de estudos na PUC, numa faculdade. Ele foi, chegou lá, fez acho que a primeira semana e desistiu. Eu falei, rapaz, por quê? Ah, mas é geografia. Não... Rapaz, vai para lá e faz. No mínimo você vai ser um geógrafo. Vai ser uma coisa assim. Pois eu conheço um outro que é pastor, terminou, fez mestrado, fez doutorado e hoje está em Portugal. Ou na Alemanha, não sei. Está lá. Por quê? Porque ele não fez da vida dele um rascunho. Ele foi até o fim. Mas isso não estou falando só de faculdade, não. Em muitas outras coisas. A gente perde tempo com coisas que não nos levam a nada. E é isso que não faça da sua vida um rascunho. Pode não dar tempo de você passar limpo e querer resolver. Veja o texto novamente. Eia, agora vós dizeis. Eles falam aqui, ele pontua o quando, hoje ou amanhã, o quando. Iremos a tal cidade, o lugar. Ele tipifica o prazo, e lá passaremos um ano. E depois ele faz o que fazer, contrataremos, com que objetivo? E ganharemos. Então, esse é o objetivo do homem. Vamos fazer. Nós determinamos o quando, nós determinamos o lugar, nós determinamos o prazo, nós determinamos o que fazer, nós determinamos o nosso objetivo. Está errado? Não, não está errado. Mas você precisa alinhar isso com o que Deus quer da tua vida. Eles confiam no que são capazes, confiam no projeto humano, abandonam a influência de Deus, que é justamente o contraponto que está no último versículo. Ao invés disso, vocês deveriam falar, se o Senhor quiser, dependesse de Deus, se vivermos, é o que Deus sabe, e faremos isto ou faremos aquilo, é o propósito. Nós temos que ter um propósito determinado e orientado por Deus. Não temos apenas um projeto humano, mas nós temos um propósito. Quantas vezes Deus nos transforma, nos transtorna ou modifica a nossa ideia, o nosso pensamento. E assim é. Vou voltar a falar com o jovem, você vai fazer uma faculdade? Ore ao Senhor. Você já sabe o que vai fazer? Ore, vai em frente. Ah, eu não sei o que vou fazer? Ora ao Senhor. Não tem erro. Eu costumo dizer, eu sou casado há 51 anos. E eu costumo dizer o seguinte, se existe uma coisa que eu posso dizer que Deus me deu e que eu vivi nessa vida, é o seguinte, eu amei. Eu amei uma mulher. Amei desesperadamente. Por isso que eu estou casado com ela há 51 anos. Isso é um bem. Eu depois, agora com 50 anos que eu descobri isso. Eu amei. Muita gente não ama. Muita gente não tem essa virtude ou essa bênção. Mas quando eu namorava ela, um dia, na casa de minha tia, nós estávamos com um irmão cego, evangelista, e ele pediu que nós orássemos, todos nós orássemos, estava eu, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, e ela, a minha namorada ainda, né, em outra cidade. E eu ali preocupado com ela, eu ali internado na academia militar, e internado ali, preocupado com ela e tal. E aí eu falei, bom, tá bom, a gente ajoelha aí, ora, né? Em nome de Jesus, amém. Era assim. Aí ele falou assim, não, cada um vai fazer uma oração. Eu falei, pronto. O que eu vou? Eu vou falar o quê? Eu ali, totalmente fora da comunhão, né? Aí minha mãe orou, minha tia orou e tal. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez, e eu preocupado com ela. Quando eu falei, Senhor, que eu ia orar, meus irmãos, eu não estava nem um pouco ligado no que estava acontecendo ali. Na hora que eu falei, Senhor, os irmãos já tiveram um quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? É você chorar sem querer chorar. Eu falei, Senhor, e comecei a chorar copiosamente, sem querer chorar. Eu chorava. O Senhor usou o irmão, falou assim, meu servo, aquela com quem tu te preocupas, eu a tenho guardado para ti. Palavra, né? 51 anos, vamos para 52 agora. E assim é a nossa vida. Deus quer que essas coisas aconteçam, sabe por quê? Porque Ele tem um plano na tua vida. Eu não sei se essa é uma má ou uma boa mensagem para você. Então, quando você sabe isso,
onde é que Deus está do lado nesse projeto? No projeto inicial. Deus está do lado de fora. Você precisa colocar. O homem planeja tudo e depois pede que Deus abençoe. Ao invés dele, primeiro Deus que lhe oriente em tudo e pedir a bênção do Senhor para isso. Eu teria inúmeros exemplos para falar aqui para os irmãos acerca disso. De pessoas que foram orientadas, dirigidas pelo Senhor e que Deus as abençoou copiosamente. E às vezes em coisas que não parecem ser atraentes. Coisas que não parecem ser atraentes, mas que Deus fez e fez a vida feliz daquelas pessoas e são felizes até o dia de hoje. O homem planeja tudo e depois pede que Deus o abençoe. A palavra diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então você pode preparar tudo, prepara tudo, mas deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Deixa Deus dizer o que Ele quer, a opinião dEle. A opinião do Senhor é importante. Lá em Provérbios 21 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde Ele quer. Então Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer, se o coração do rei estiver na mão do Senhor. Nós não podemos achar que Deus está longe. Nós não podemos achar que Deus está lá no céu e nós estamos aqui vivendo essa vida que temos aqui. Nós podemos ter uma vida diferente, debaixo dos planos de Deus. Eu via um irmão aqui, não vou contar a história toda porque é grande, um irmão aqui que recebeu, estava na igreja e um casal entrou e quis entregar um dinheiro. Eu queria dar uma oferta à igreja. O pastor não estava presente, ele recebeu aquilo. Quando o pastor chegou, ele foi e, pastor, nós recebemos uma oferta aqui de um casal que teve aqui, tal. O pastor recebeu aquilo, orou ao Senhor, e o Senhor disse assim: eu não quero essa oferta, pode devolver. Ele pegou a oferta, devolveu para o rapaz, e disse assim: devolve para o casal lá, mas eles não vão entender. O Senhor disse que não é para dar. Aí ele foi, devolveu. Não, o casal, nunca mais entra nessa igreja, isso é uma desfeita, e não sei o que, foi embora. Passado um mês, voltou o casal lá. Eu vim aqui me desculpar com o senhor, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito e tal, e eu entendi por que Deus não quis essa oferta. A minha filha está lá na Europa, e eu não sabia o que ela fazia. Para mim, ela tinha um emprego lá. Agora eu soube que ela se prostituía na Europa. Esse dinheiro é fruto de prostituição. Por isso que Deus não aceitou. O próprio pai falando. Aí, aquilo passou. Um dia, ele falou que estava na casa dele, chega uma viatura da polícia. A polícia, chegou um rapaz, que era um soldado da polícia, o senhor que é fulano de tal, eu queria falar com o senhor. O que houve? De noite, já quase meia-noite. Senhor, eu vim esse horário porque é o meu horário de trabalho. Mas foi o senhor que o meu pai, minha mãe quiseram dar um dinheiro e Deus não aceitou, não sei o que lá, tal. Eu estou com um problema assim com a minha noiva e ela tá grávida e eu queria que o senhor orasse por mim, ele achando que ia ser eu queria que o senhor orasse por mim e tal. Ele orou, levou e tal. O rapaz foi na igreja, mas depois sumiu e não voltou mais. De repente, ele viu aquele rapaz lá, ele foi um culto e o rapaz estava lá. Quando ele estava lá, estava o rapaz com a criança. E o pastor que estava pregando, numa hora parou e falou assim: você vai criar essa criança aos pés do Senhor. O rapaz começou a chorar lá no culto, que ele foi ao culto com aquele pedido: Senhor, como é que eu faço para criar essa criança? E o pastor respondeu na mensagem. Meus irmãos, nós precisamos ter uma preparação daquilo que Deus quer fazer. Deus não pode entrar em último lugar. Na verdade, o que a gente diz é o seguinte: se Deus não atrapalhar, vai dar tudo certo. É o contrário. Vai dar tudo certo porque Deus está ali presente e Ele vai realizar tudo o que precisa ser realizado. Vejam só, meus irmãos, aqui. Mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Por isso, meus irmãos, nós temos que fugir do materialismo. Vamos fazer negócio e ganharemos dinheiro. Da alienação.
A vida é curta, preciso aproveitá-la. Põe a imagem aqui, eu queria falar dessa imagem aqui. Pode passar. Aí, houve uma menina chamada Candy Cheng. Ela é uma menina chinesa e ela teve... uma pessoa da família dela morreu cedo, teve um câncer e morreu cedo. E ela ficou muito abalada com aquilo. E ela então passou na frente de uma casa que estava ali com tapume à venda, e ela resolveu fazer, ela escreveu assim naquilo ali: Before I die. Antes de eu morrer, e deixou as pessoas completarem. Antes de eu morrer, o que você quer fazer antes de morrer? O que você quer fazer? Aí as pessoas completavam, e ela falou que as pessoas completavam com coisas fúteis demais. Aí eu quero comer uma macarronada, eu quero ir a Paris, as pessoas não têm projeto. O projeto delas são coisas fúteis, são coisas passageiras, coisas que não dão nada. São pessoas alienadas. Essa alienação é que faz com que a pessoa perca tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar atitudes que sejam reais, ou seja, que não sejam alienadas. Nós precisamos de ter 3 virtudes. A primeira, depender de Deus. Se o Senhor quiser, eu farei e eu serei. Em lugar do que devias dizer, prioridade clara. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. O que você vai fazer? Peça ao Senhor. Onde você vai meter a tua vida? Clame ao Senhor. Aleluia. Onde você vai realizar as coisas? Clame ao Senhor. Fazer escolhas certas, as escolhas para os nossos filhos. Pais precisam escolher para os seus filhos. O filho não pode ser alienado, o filho não pode, ele precisa obedecer, ele precisa ter o sentido da paternidade. E hoje em dia nós vemos pais que se omitem. Nós precisamos ter orientação para todas estas coisas. Eu escolho o que é melhor para mim, é assim que as pessoas fazem. E a determinação. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a palavra, né? Então, tomar atitudes, escolher, realizar, não ser omisso. O que te prende? O que pode interferir nas tuas decisões? O indolente é engolido por aquele que tem prioridades. Então, coloque prioridades na tua vida. Converse com o Senhor, para que essas prioridades sejam também da parte dele. Homens, mulheres, jovens, idosos, não tem importância a idade. Pastores, diáconos, adolescentes, pais, mães, todo mundo precisa ter prioridade. Você precisa saber quais são as suas escolhas e onde Deus vai entrar nisso. E a notícia é essa: Deus tem um plano para a tua vida. E esse plano, Ele vai consumar para que você seja útil e para que você seja feliz. Me conta daqui a 20 anos, será que eu estou vivo? Me conta daqui a 20 anos, o que você escolheu fazer? E o que você colocou nas mãos do Senhor? E o que Deus fez você fazer? Vindo de Deus, não vindo da tua cabeça, vindo de Deus. Mas pode ter vindo da tua cabeça mesmo. Mas se estava no plano do Senhor, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar aquilo que é. Abra uma brecha nas tuas decisões e determinações e deixa o Senhor te dirigir. Fale com Ele sinceramente, peça a orientação dEle. Ele vai te responder. Amém?
lugar seguro, a calmaria. Tua ação na nossa vida, cuida dos nossos planos e nos leva, Senhor, à calmaria realmente. A calmaria, Senhor, da confiança, da fé, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Assim, Senhor, olha para cada um daqueles que aqui estão, homens, mulheres, não importa a idade, não importa, Senhor, a procedência, não importa o lugar onde estão, mas que os planos de cada um, Senhor, estejam aos teus pés, e tenhamos esse tempo de qualidade contigo, para dar tempo ao que o teu Espírito possa falar e vai falar. É o clamor que fazemos e te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta igreja, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossos corações. Nós assim te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como é que está a chuva aí? Está diminuindo? Está forte ou está diminuindo? Diminuiu? Nós vamos agora, vejam, nosso culto hoje vai ser só um momento de glorificação, né? Porque a gente já recebeu o maná aqui. Aí os irmãos que chegarem aí mais daqui a pouco para se juntar a nós, eles vão receber a bênção também. O local onde nós vamos é aqui, é só atravessar a rua, né? É só atravessar a rua, dá 10 passos, nós estamos ali no local. É uma chácara ali, um lugar todo aconchegante lá para nós. Nós vamos nos organizar para ir até lá, né? Tranquilo? Reinaldo se organiza, os demais irmãos se organizam. Aí nós retornamos para o culto às 19. Tá bom? Tudo bem, não? Combinado? Então tá bom. Do lado aqui. Tá bom? Vamos para lá, as crianças estão lá, estão querendo nos ver. Todo tempo.